Pode botar o nosso card ali. Prosseguindo para o futuro que Deus nos preparou. O futuro que Deus nos preparou é uma promessa. Talvez você esteja caminhando hoje numa direção que não é aquela que você ouviu de Deus. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar. Existe um processo entre o sonho e a realização do sonho. Existe um processo entre você receber a palavra e essa palavra se cumprir. E nós temos na Bíblia um personagem que viveu isso. Eu quero compartilhar com você, vou compartilhar um pouco da minha história. E nós vamos transitando por esse caminho. Nós vamos encontrar a história desse personagem no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 41. Mas eu não vou ler com vocês, porque você gosta de Bíblia e você lê, certo? Então você conhece a história de José. Amém? Amém. Nós não vamos ler o texto, mas eu vou trazer um resumo do que esse texto traz, tá? A história de José. José recebeu um sonho de governo, um sonho de influência, um sonho que não cabia no campo onde ele estava. E aqui eu vejo que muito de nós estamos, porque o sonho que nós recebemos às vezes não encaixa com a realidade que nós estamos vivendo. O sonho que nós recebemos, às vezes, a gente olha para a realidade, para o entorno que nós estamos vivendo, aquilo que está cercando a nossa casa, o nosso trabalho, e não conecta, parece que não é real. Mas José acreditou nisso. O problema é que quando José contou esse sonho, ele perdeu os irmãos. Quando ele obedeceu a Deus, ele perdeu a túnica. Quando ele acreditou na promessa, ele foi parar numa cisterna. Quem aqui se identifica? Eu acho que você precisa se identificar. Porque quando de fato nós fazemos aquilo que é a vontade de Deus, nós perdemos algo. Quando nós nos colocamos à disposição da promessa, da palavra que nos foi dada, nós tomamos isso por verdade, e nós caminhamos em direção a ela, nós perdemos alguma coisa. E o que primeiro a gente perde são os irmãos. A gente perde os irmãos de caminhada, a gente perde os irmãos de balada, a gente perde os irmãos de trabalho, a gente perde os irmãos da casa, da família, de sangue. A gente perde. Porque eles olham para você e eles não acreditam no que você vai viver. Eles olham para você e você mesmo às vezes não acredita. Então você perde. José foi parar numa cisterna. Talvez você aqui hoje possa se identificar com isso, né? Talvez você tenha pensado, talvez essa semana ainda: nossa, mas obedecer a Deus é tão complicado, que eu estou obedecendo a Deus e eu estou perdendo. Eu estou obedecendo a Deus e aquilo que parecia que já estava pronto, não era real. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso te falar isso. A cisterna, o poço, não cancela a promessa. José foi vendido, foi humilhado, foi esquecido. Mas a Bíblia ela repete algo que o inferno não conseguiu impedir. O Senhor era com José. O Senhor era com José na casa de Potifar. O Senhor era com José na prisão. O Senhor era com José no silêncio. O cenário mudava, mas a presença não mudava. O cenário era difícil, mas a presença era real. A cisterna era real, ele estava ali, mas Deus nunca o abandonou. Isso eu quero levar para você agora. Eu não sei em qual desses lugares você está. Se você está na cisterna, se você está na casa de Potifar,
se você está na prisão, Deus está contigo. A presença não abandonou José. Então, quando ninguém esperava, quando parecia que ele tinha sido esquecido, Deus move o palácio. José esteve na cisterna, José esteve na prisão, esteve na casa de um homem poderoso, mas Deus moveu o palácio para colocar José no lugar dele. Faraó então sonha, os sábios falham, a estrutura do Egito trava. Vocês já pararam para pensar nisso? A estrutura do Egito parou, travou a estrutura do Egito, para que um homem de Deus fosse elevado ao seu lugar da promessa. E é isso que Deus faz na tua vida. Deus para o que for necessário para te colocar no teu lugar de promessa. Quando Deus decide exaltar alguém, Ele cria uma necessidade que só aquela pessoa pode suprir. E daí alguém diz: ei, peraí, eu conheço um homem que atende esses critérios. Ei, peraí, eu conheço uma mulher de Deus que vai resolver esse problema. Ei, peraí, eu conheço um jovem lá do Relevantes que tem essa unção. Ei, peraí, eu conheço um rapaz que trabalha lá na mídia, escondido atrás de um computador, mas ele tem capacidade de resolver esse problema. Porque Deus está querendo exaltar o seu. Agora presta atenção nisso aqui. José entrou na prisão como escravo e saiu da prisão como resposta para uma nação. Talvez nesse momento você esteja sentindo nesse lugar de prisão, de clausura, oprimido, talvez na cisterna, sendo pressionado por alguém, como José foi na casa de Potifar. Mas eu quero te dizer que você vai sair desse lugar como resposta, como solução para algo que esse mundo precisa. Em um único dia, José troca a roupa de cela pela roupa de governador. Aí você está olhando e dizendo: meu Deus, mas demora tanto, mas olha quanto tempo eu estou nessa jornada, Senhor, quanto tempo isso vai durar? Para Deus basta um dia. Em um dia, a mão que era algemada segurou o anel do faraó. Em um dia, o homem que estava esquecido se torna o segundo mais poderoso de uma nação. Isso não é sorte, isso é promessa amadurecida. Promessa amadurecida. Como assim, já? Uma promessa precisa ser amadurecida? Precisa. Eu vivi isso na carne. Porque eu recebi uma promessa e eu recebi aquela promessa e disse: beleza, agora vai. Mas eu precisava amadurecer. Deus tinha coisas a tratar em mim. Sabe aquilo grande que Ele quer que você faça? Você precisa estar preparado. Porque, sabe por que Deus faz isso? Porque Deus te ama. E Ele não vai te entregar algo que vai te matar. E se Ele te entregar algo e você não estiver preparado, você morre. Então Ele vai te preparar primeiro. E os processos vêm para sua preparação. Isso não foi acaso. Foi um processo sendo concluído. Para José, o capítulo 41 chegou. Agora eu quero que você repita comigo: seguir Jesus é andar na direção do seu futuro. Vamos de novo. Seguir Jesus é andar na direção do seu futuro. Mesmo quando o processo parece contrário ao sonho,
Então seguir Jesus é andar na direção do seu futuro, mesmo quando o processo que eu estou vivendo parece contrário ao sonho. Como assim? Sim. Deus te dá um sonho, Deus te dá uma promessa, mas às vezes o processo que você está vivendo é de dar um passo atrás, ou 2 passos atrás, ou 3 passos atrás, e aí você pensa, caramba, mas e a promessa? É o processo. Deus está te tratando, Deus está moldando o teu caráter. Então seguir Jesus é andar na direção do seu futuro, mesmo quando o processo parece contrário ao sonho. O sonho de José não era para o campo, mas ele estava onde? Aonde ele estava, gente? No campo, ele estava cuidando de ovelhas. Mas o sonho dele, a promessa dele era para governo. José não teve um sonho pequeno, ele teve um grande sonho. Ele sonhou com influência, ele sonhou com liderança. Mas o que aconteceu com ele? Rejeição, traição, injustiça, prisão. O sonho veio lá no capítulo 37 da Bíblia, de Gênesis. E a promessa veio lá no 41. Durante todo esse meio houve um processo. Entre o sonho e o cumprimento da promessa existe um processo. Porque o sonho revela o destino, mas o processo revela o teu caráter. O sonho te aponta o lugar onde você vai chegar, mas o processo prepara o teu coração, prepara o teu caráter, prepara a tua mentalidade, prepara a tua capacidade de não fazer disso uma pedra de tropeço. E aqui nós vamos trabalhar alguns pontos. Esse é o primeiro. Quem tem sonho grande passa por processos profundos. Então, quer sonhar grande? Quem quer sonhar grande? Está preparado? Amém. Quem tem grandes sonhos passa por processos profundos. José foi vendido pelos irmãos, esquecido na prisão, acusado injustamente, e mesmo assim Deus estava com ele. Amém? O discípulo não mede a presença pelo conforto, ele mede a presença pela fidelidade. Você não está caminhando agora no conforto, certo? Talvez você está passando por um problema, talvez na sua vida financeira, emocional, algo está dando errado. Mas você sente a presença, Deus está contigo. Você vem para um culto como esse e você recebe o toque da presença. A não ser que você não busque, daí não recebe nada. Mas se você buscar, você vai receber. Então, indiferente do problema que você esteja vivendo, indiferente da situação que você esteja vivendo, a presença está com você. Então nós discípulos, nós que somos discípulos, não podemos medir a bondade, o amor de Deus pelo conforto. Não vai ter conforto, mas vai ter fidelidade. Ele vai estar do teu lado, Ele vai estar segurando a tua mão, Ele vai estar amparando os teus passos. Quando você cair, Ele vai te levantar. Eu quero entrar um pouquinho agora na minha história. 2018, no meio de um processo eleitoral. Não, vou voltar um pouquinho antes. Vou ser rápido, eu juro. Na minha história de escola, em todas as escolas que eu estudei, eu fui presidente do Grêmio Estudantil. Na escola que não tinha Grêmio Estudantil, eu fundei o Grêmio Estudantil para ser presidente do Grêmio Estudantil. E ok, completei 18 anos, antes de eu fazer a carteira, eu me filiei no partido político. Eu fui a Brasília com 18 anos de idade, de ônibus, com a turma. Mas eu não entendia isso como um chamado, para mim era um movimento. Em 2018, no meio de uma jornada política,
isso começou, e aí eu já então, né, cristão, vivendo dentro de uma realidade espiritual, comecei a me questionar se isso não era um chamado. E comecei a orar a respeito, né? E aí eu pedi para Deus: Senhor, eu quero que tu me mostre com clareza, se isso é um chamado, tu vai me sustentar. Se não é um chamado, eu já largo de mão. E aí tinha algumas questões que eu precisava, que eu pedi para Deus, né? Dentro desse processo, para Ele me dizer: não, meu filho, é isso aí, eu quero que tu caminhe nessa jornada. E a primeira delas era a Aline. A Aline era contra. Eu disse: eu não tenho como entrar numa jornada política se a minha esposa não estiver comigo, não vou, né? Aí eu fazia na época teologia na Faculdade Batista, custeado por uma igreja lá de Curitiba. Então eu tinha que passar também pela liberação do pastor de Curitiba, eu tinha que passar pela liberação do meu pastor, tinha uma série de coisas, e eu coloquei tudo isso nas mãos de Deus. Senhor, se todos me abençoarem, eu não vou ir contra um pastor, eu não vou ir contra a palavra de um pastor. Se ele disser: filho, não é para ti, eu vou acatar. Se a minha esposa não for comigo, eu não vou. E ao longo da jornada, Deus foi confirmando uma a uma dessas questões. Eu lembro de uma situação até engraçada, que um dia nós estávamos indo para Rolante, ouvindo um programa dessas rádios evangélicas, e a entrevista era com um vereador cristão, dizendo da importância de ter alguém cristão no meio político. E eu lembro que eu disse para ela: fala, Deus. E Deus então me confirmou. No final do ano de 2018, eu entendi do Senhor que eu deveria estar nessa jornada política. E eu resolvi então que na próxima eleição seria candidato. O meu erro foi não entender o que Deus estava me dizendo. Porque Ele me disse: sim, filho, o meu projeto para ti, o meu sonho para ti é estar neste lugar de governo. Eu entendi que eu não precisava passar pelo processo. E quando eu fui então nessa jornada que eu me candidatei, lá em 2020, eu fui com a certeza de que ganharia a eleição, porque ora, Deus me aprovou, certo? Deus me disse que sim, então eu já ganhei. E eu não fui eleito. Isso me quebrou. Eu na época estava num outro ministério, a gente estava vivendo um momento de transição, e nós procurávamos uma igreja para estar, uma outra igreja, né? Foram 12 anos em um mesmo ministério. Nós tínhamos entendido, saímos abençoados pelos pastores de lá, tudo muito certo, mas nós entendíamos que precisávamos um outro nível, um outro momento. Nós começamos a procurar, e eu disse para a Aline: amor, eu só tenho um critério. Eu congreguei 12 anos em igrejinha. Eu disse para ela: eu só quero congregar em Três Coroas. Eu não quero mais sair de Três Coroas para congregar, né? Três Coroas. Daí, um dia, a gente recebe um convite para vir numa igreja em Parobé, que tinha um louvor legal. Essa foi a palavra que eu recebi: vamos lá, que tem um louvor legal. E a primeira coisa, eu lembro que eu disse para a Aline foi: amor, nós vamos lá pelo louvor, não é lá. Alguém riu. Ih! E nesse momento eu estava com a minha vida espiritual quebrada, porque eu estava em conflito com Deus, né? Porque como assim Deus me aprovou e não me colocou naquele lugar? Não estava entendendo uma série de coisas. Tinha também essa questão da transição de igreja, e nós chegamos nessa casa. E eu lembro que quando nós pisamos nesse lugar, a atmosfera desse lugar já acalmou o nosso coração. Mas Deus me trouxe uma palavra muito pontual. Talvez o pastor Dani nem lembre disso, mas o pastor Dani desceu do púlpito e foi do meu lado e me falou coisas que só Deus poderia falar através da vida dele, pontuais sobre exatamente aquilo que eu estava vivendo, sobre a promessa, dizendo: sim,
Existe uma promessa, sim, a promessa é essa, mas você está vivendo o processo, filho. E de lá para cá, então, final de 2020, início de 2021, eu entendi e tenho vivido esse processo. Fecha aspas, voltamos para a palavra. Segundo ponto, então, a prisão não é o fim, é a sala de treinamento. Eu entrei nesse período, então, de treinamento, né? Interessante que José, ele foi para a casa de Potifar, e a promessa não saiu dele, porque ele governou a casa de Potifar. Ele foi para a prisão, e a promessa não saiu dele, porque ele governou a prisão. Ele lá na prisão, ele serviu, ele organizou a prisão. E depois ele governou o Egito. Então a promessa, ela não vai deixar você porque você está no processo. A promessa permanece com você, mesmo no processo. Cabe a você identificar e usar isso da melhor forma. Deus nunca promove alguém que não aprendeu a servir. Quem não aprende a governar no secreto, não governa no público. O que é governar no secreto? É governar suas emoções. Você está passando pelo processo e está fazendo o quê? Está murmurando? Está reclamando? Está espraguejando? O que você está fazendo? Ou você tem adorado ao Senhor, você tem sido grato por aquilo que Deus te deu, inclusive pelo processo. Administrar no secreto. Administre as suas emoções, administre seus pensamentos. Aonde está a sua cabeça? No que você tem pensado? O que você tem olhado? Administre os seus olhos. Administre os teus hábitos. Você tem orado, você tem lido a palavra. Administre no secreto. E Deus vai te dar grandes coisas para administrar no público. E você não precisa ser um político, você não precisa estar na área do governo. Vai te dar empresas para administrar, vai te dar escolas para administrar, vai te dar igrejas para administrar. Ele vai te dar coisas para administrar. Mas você primeiro precisa administrar no secreto. José fez isso. Ele não estava sendo visto lá na prisão. Ele estava lá, servindo. Na casa de Potifar, ele foi comprado por Potifar. E ele estava lá, servindo. Depois, Deus então o colocou no governo do Egito. Em 2024, eu mais uma vez ingressei numa jornada política, agora já com a consciência de que a vontade de Deus era soberana sobre a minha. Então eu me coloquei à disposição daquilo que era a vontade dele. E eu não fui eleito, mas o nosso grupo ganhou a prefeitura de Três Coroas, e eu passei a trabalhar dentro da prefeitura, então em um lugar de governo. É bem verdade, e aqui eu abro meu coração, que esse lugar onde eu inclusive estou hoje, ainda é um processo, porque ainda não é o lugar que Deus me disse, ainda não é o lugar que Deus me prometeu. E aí, um dia desses agora há poucos dias eu estava conversando com Deus, dizendo: Senhor, o que tu quer de mim aqui? Porque eu estou agora num ambiente interno, administrativo, né? E a minha jornada é externa, é falar com pessoas, é estar em contato com gente, né? E aí aquilo estava me conflitando: Senhor, o que é que tu queres de mim aqui? Quem eu sou nesse lugar? E por que eu trouxe a palavra de José hoje para essa ministração? Porque essa foi a resposta de Deus: meu filho, tu está no processo da cisterna. E eu me alegrei com isso. Eu me alegrei com isso, porque se eu vou olhar para José esteve na cisterna e depois governou o Egito, eu estou no caminho da promessa. Eu estou no caminho da promessa. Não é porque eu nesse momento estou na cisterna que a promessa morreu.
E essa palavra não é para mim, essa palavra é para você. Se você está na cisterna hoje, se você está na prisão hoje, se você hoje está na casa de Potifar, sendo pressionado por espíritos, sendo pressionado por alguém que quer te derrubar, que quer arrancar o teu manto, o processo ainda continua, porque a promessa ainda está viva. O problema é se você não tem processo, aí você precisa ter medo. Se você não vive processo, é porque você não está no caminho da promessa. E aí, eu vou pedir para colocar uma foto aqui então, o pastor falou, né? Tivemos aí em Brasília essa semana. Essa pasta e essa pasta, cada uma tem 500 mil reais para a saúde de Três Coroas. Essa pessoa que está no meio é alguém que caminha comigo desde 2017, antes de eu ter função nenhuma. E aí eu olho para isso e digo, eu não sabia, 2017, lá eu não fazia ideia de que eu vivia, que eu tinha uma promessa, né? Para mim era só um movimento político. Lá em 2017, Deus me conectou com uma pessoa que hoje começa a me estabelecer no meu lugar de promessa. Talvez você já esteja conectado a pessoas que vão te colocar no teu lugar de promessa. E assim como eu, você não tenha percebido. Então, vale a pena prestar atenção nisso. A minha jornada, ela não começou em Brasília. A minha jornada de acesso à minha promessa começou, entre outros lugares, aqui nessa igreja. Como, Jean? Quando o pastor te chamou para ser líder do Forte House? Não. Quando eu me coloquei à disposição para servir em qualquer área dessa casa. É servindo que você é promovido. É servindo que você é colocado no teu lugar da promessa. É servindo, não é de outra forma. Foi servindo a igreja, foi servindo as pessoas, foi lá como conselheiro tutelar, foi na prefeitura como servidor público, foi servindo. Terceiro ponto, e a gente vai chegando já para a reta final, é que o tempo de Deus chega. Eu sei que talvez esteja difícil, talvez você esteja olhando e dizendo, mas chega quando? Está demorado, está difícil. Mas fique em paz, o tempo de Deus chega. A gente olha para José e a gente vê isso. O tempo de Deus chega. Faraó diz então, em Gênesis 41, eu o coloco como governador sobre toda a terra do Egito. Quem é que colocou José como governador? Oi? Foi Deus. Faraó foi usado por Deus para cumprir a promessa de José. Então, você não tem ideia de quem Deus pode usar para te colocar no teu lugar de governo, para te colocar no teu lugar da promessa. Não existe quem Deus não possa usar para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Não foi network, não foi estratégia política, foi Deus, usando um cenário improvável. Parecia que não ia acontecer, mas aconteceu. Porque quando Deus decide cumprir, ninguém pode impedir. Quando Deus decide cumprir, ninguém impede. Mas olha só, José não desistiu no meio do caminho. E essa é uma outra parte dessa mensagem que você precisa reter para você. José não desistiu no meio do caminho. Os sonhos de Deus não morreram, eles amadureceram no silêncio.
José tinha um coração de discípulo. O que manteve José vivo no processo? Primeiro, ele não ficou amargo, não ficou resmungão. Também esse processo, não, ele estava lá. Primeira oportunidade que teve, ele serviu o padeiro e o copeiro. Precisava, ele estava preso, mas o dom que Deus colocou nele não morreu porque ele estava naquele lugar. O dom que Deus colocou em você não morreu porque você está num processo. O dom que Deus te deu não morreu porque você está passando por um problema. Você precisa colocar em prática. Ele não abandonou o dom, ele não abandonou também a fé. O coração do discípulo é aquele que continua servindo mesmo ferido, continua crendo mesmo preso, continua sonhando mesmo esquecido. José nunca perdeu isso. Ele continuou crendo, ele confiava em Deus, ele continuava sonhando, e isso manteve ele vivo. Queria pedir para a equipe do louvor subir. Talvez você esteja hoje na cisterna, talvez você esteja hoje na casa de Potifar, ou na prisão. O que eu quero te dizer é que Deus ainda está escrevendo o capítulo 41 para você. Lembrando que o capítulo 41 é o capítulo onde o faraó nomeia ele governador, tá? Eu sei que você sabe que você lê Bíblia, né? Mas Deus está escrevendo o teu capítulo 41. Agora 40 é prova, olha aí. Agora a pergunta é: você vai desistir no 39? Vai parar agora? Vai amolecer? Vai deixar de lado os sonhos, os projetos? Vai deixar de lado a promessa? Vai morrer nessa prisão? Vai morrer nessa cisterna? Deus está te perguntando isso nessa noite. Quero te convidar para ficar de pé.